Estamos estudando o livro de Atos, capítulo a capítulo. Atos tem 28 capítulos e já chegamos no capítulo 24. E você já deve ter aprendido que é só uma questão de método, de perseverança. Já estudamos o livro de Isaías, pregamos expositivamente Isaías inteiro, que é um livro grande, né, dos profetas maiores, vários outros livros. A gente começa no capítulo 1, capítulo 2, sem pressa, e aí chega no último capítulo e temos uma visão geral do livro e também pormenorizada, estudando capítulo a capítulo. Então vou ler até o versículo 9 e depois a gente continua a leitura. Nós podem permanecer como estão. Atos 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, e isso reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um culto. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram com a acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Amém? Até aqui, por enquanto, mantenha sua Bíblia aberta e nós vamos lendo à medida que o tempo nos permitir. Nas semanas anteriores, irmãos, nós vimos que Paulo foi a Jerusalém com o intuito de entregar uma oferta, esmolas, uma contribuição para a igreja de Jerusalém, que passava por uma necessidade. Então, a causa dele, o motivo da visita dele, o motivo da viagem dele, era um motivo nobre. Também foi lá com o intuito de adorar o judeu que ainda tinha esse zelo pelo templo, pelas coisas da lei. O concílio de Jerusalém não colocou esse fardo sobre aqueles que eram gentios, mas os judeus crentes continuavam observando alguns ritos, com exceção do sacrifício, porque Jesus era um sacrifício perfeito. Mas a gente vê Paulo querendo estar na Páscoa, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, era algo comum. E ele, ao chegar lá, a igreja orienta, dizendo que a fama dele o precedia, dizendo que ele era um ditador, que ele ensinava os judeus a não guardarem a lei, a desprezarem a lei de Moisés. E eles aconselharam: olha, tem alguns homens aí que fizeram um voto. Paga o voto, custeia o voto, você faz o voto também. E Paulo sentiu isso. Paulo concordou. Ele estava nessa prática. Estava
observamos naquela ocasião que aqueles judeus às vezes estavam mais longe, eram os mais encrenqueiros que estavam em Jerusalém. E chegando ali, acusaram Paulo: salve os israelitas, socorro os israelitas, eles estão profanando o templo. E aí ele não foi preso. Você lembra o que aconteceu? Ele ia ser linchado, espancado, ele ia morrer. E o comandante da guarda, ele interveio, ele tirou Paulo do meio deles. Por quê? Porque ele gostava de Paulo, conhecia Paulo? Não, porque uma das funções dele era evitar tumulto. Roma tolerava muitas coisas, menos a desordem civil, porque era um império grande, extenso como eles tinham, isso podia ser um pavio, né, para uma explosão de rebelião, de insurreição. Então ele tirou Paulo dali para interrogá-lo, e Paulo ainda assim teve grande dificuldade de sair, o pessoal ainda queria deixar assim dele, foi com grande dificuldade carregado que ele foi conduzido à fortaleza. Chegando ali, Paulo fez sinal para falar. Ele começou a falar. O comandante se impressionou de que ele falava grego, e com o comandante ele fala em grego, e com o público judeu ele fala em hebraico, que só os estudiosos falavam no momento, porque a língua predominantemente para os judeus agora é o aramaico, depois do exílio. Então, Paulo se justifica, Paulo conta a sua história, mas quando ele fala de ressurreição, mais uma vez, o pessoal cai em grande algazarra e prende o apóstolo Paulo e açoitava. Não aceitou porque ele era cidadão romano. Chega ao filho de Paulo, através de um sobrinho, foi uma intervenção de Deus, provisão de proteção para Paulo, que os judeus, mais de 40, tinham feito um voto de anátema, um voto de não comerem nada, e serem malditos se não matarem Paulo, se não assassinassem o apóstolo. E aí isso chega ao sobrinho de Paulo, ele conta para Paulo faz ele chegar até o comandante, e o comandante faz ele ir até a Cesareia, com uma escolta pequena. Lembra a escolta? 470 homens. Quando chegaram a uma determinada cidade, mais ou menos no meio do caminho, todos voltaram, ficaram só 70 de cavalaria e conduziram Paulo até o governador Félix, que estava na cidade de Cesareia, que era a capital política do Império Romano, palestino, os judeus ficaram, os romanos ficaram. E aí, diante do tribunal de Roma, agora, de Félix, os acusadores chegam. Ananias, um sacerdote, e alguns anciãos, ou seja, uma representação do Sinédrio, uma representação do Supremo Tribunal dos Judeus. Só que, não contentes com eles fazerem a acusação, eles contratam um orador profissional. Eles contratam, digamos, um advogado, vamos chamar de Tértulo, um orador conhecido, influente. Por quê? Talvez porque eles não tivessem ali um manejo, um trato para se dirigir a um tribunal romano, né? Porque eles eram mestres da lei judaica, né? Os romanos. Então, mas quem fala no tribunal, pelo sumo sacerdote, pelos anciãos, é esse orador chamado Tértulo. Tendo apresentado ali libelo. Quem sabe o que é libelo? Libelo, só os advogados vão lembrar, é uma acusação formal, escrita ou oral. Eles apresentam esse libelo, leia-se, uma acusação contra Paulo. E o que a gente vai ter aqui? Um show de oratório. Ou, se você preferir, de bajulação. Ele é bom de oratório. Olha como o Tértulo começa o seu discurso. Ó, excelentíssimo Festo. Excelentíssimo é uma forma do tratamento comum para as autoridades. Até aí tudo bem. E aí ele prossegue fazendo grandes
deu também. Tendo nós, por teu intermédio, gozados de paz perene. Aqui o governador não gosta de ouvir isso, né? Tendo nós gozado por teu intermédio de paz perene, também por tua providência e cuidado, temos feito notáveis reformas e benefícios desse povo, sempre e em toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Está de palma. Tudo mentira, mas o discurso está bonito, o discurso está perfeito, está derretendo ali o ego de Félix, que devia ser, como de todo governante, bem assim, inflado. Félix, a história vai mostrar que ele não era nada disso. Era um homem cruel, era um homem que tomava partido, era um liberto que se tornou depois governador através do irmão dele, que era Palas, que era muito influente diante lá do César romano. E, inclusive, quando Cesareia, quando houve uma luta entre judeus e gregos, porque a cidade não sabia se era uma cidade judaica ou uma cidade grega, e os judeus tiveram vontade. Félix foi e usou a guarda para espoliar, para tirar, para roubar os espólios dos judeus mais ricos da cidade. Mas ele vai ter feito algumas obras. Ele diz: ó, excelentíssimo Félix, a paz, a segurança, a tranquilidade, o nosso benfeitor. Não era uma verdade. Tanto é que depois de 2 anos, Félix perde seu governo, só não foi condenado por causa da infância que foi com Palas, e quem substitui é Festo. Não confundam, tá? Félix, aí substituído por Fausto Festo. Festo substitui. Então, o que acontece, irmãos? Muitas mentiras. E olha como ele dá assim, como ele conclui a sua parte da bajulação. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te de conformidade com a tua clemência, Clemente não tinha nada, nos atendas por um pouco. Se você não concorda ainda com a língua de Félix, mais no final do texto, você vai ver que Félix passava a ir ver todos os dias, na esperança de receber dinheiro, de receber uma propina, que era ilegal, mas não era incomum, e combinava muito bem com a língua inimiga. Então, olha como termina essa parte do elogio. Entretanto, para não te deter por longo tempo, ou seja, eu podia continuar aqui, excelentíssimo Félix, nosso benfeitor, construtor, promotor da paz, eu podia continuar com esta rasgação de seda. Entretanto, para não tomar muito tempo, nós vamos direto ao assunto. E olha como ele introduz o seu assunto. Tendo
Paulo não mostra, em momento algum, autocomiseração. Ele não mostra compaixão por ele mesmo, tadinho de mim. Ele sempre é firme na convicção daquilo para o qual Deus o chamou. Tanto é que ele havia sido avisado de que seria preso em Roma pelo menos por 2 vezes. Uma, os discípulos, movidos pelo Espírito, disseram para ele não ir para Roma. Perdão, para Jerusalém. E foi. Outro, quando o profeta Ágabo se amarrou no cinto dele, ele dizia assim: vão fazer o dono desse cinto em Jerusalém. O que ele respondeu? Estou pronto. Ele disse que a profecia não era verdadeira, a profecia é verdadeira. É isso mesmo. Mas eu estou pronto. Não só para ser preso, mas também para morrer por amor do Evangelho. E aí vem as acusações de fato. São 3, carregadas de meia-verdades, de distorções, e todas muito graves. Dissensão, heresia e profanação. É o resumo das acusações que os judeus, aqui representados por Tértulo, o orador, fazem contra o apóstolo Paulo. Dissensão, heresia e profanação, sendo sacrílego. A dissensão, ele vai dizer aqui, eu vou mostrar para os irmãos quanto isso era sério. Temos verificado que esse homem é uma peste. Então, se o tribunal e o advogado da parte contrária fala: você sabe, esse sujeito é uma peste. Este homem é uma peste, promove sedição entre os judeus esparsos por todo o mundo. Sedição entre os judeus, ele pregava o Evangelho. É verdade que Pedro e João foram acusados disso tudo bem. Aqueles que transtornam o mundo chegaram aqui, né? Eles estão o mundo de cabeça para baixo. Mas quando ele usa a expressão promove sedição, isso vai no ouvido do representante romano de uma forma, eu não digo nem dúbia, entre os judeus, de uma forma direta daquilo que Roma não tolerava, que era sedição, que era tumulto, que era desordem. E ele não pregava isso. Na sua defesa, eu vou ler daqui a pouco, isso eu li agora aqui, Paulo vai dizer que isso é impossível, os fatos mostravam isso. A outra acusação que é feita é que ele é um herético. Ele é um representante da seita dos nazarenos. É um lugar que aparece, muitas das vezes em Atos, às vezes chamados do caminho. Mas os nazarenos aparecem aqui, os seguidores de Jesus de Nazaré, aparece aqui. Seita. O judaísmo se dividia em algumas seitas, alguns grupos. O principal deles, os saduceus e os fariseus. E aqui está dizendo que era mais uma seita dos nazarenos. Mas não era uma daquelas seitas principais. Seita aqui não tem o sentido que a gente usa hoje, né? Uma divisão. Fala da seita dos fariseus, a seita dos saduceus. Então, essa acusação aqui, em parte é verdade. Em parte é verdade. Ele é representante desses que são chamados de Nazareno. E uma outra acusação, ele profanou o templo. Roma não permitia, melhor dizendo, a pena de morte nos territórios ocupados por eles, a não ser sob um julgamento por eles, os romanos. Acontecia, em alguns casos, fora da lei, como aconteceu com o próprio Estevão, que foi apedrejado, mas não podia. Bem, mas havia uma exceção, era quando um gentio entrava no Santo dos Santos. Ele podia ser morto, porque profanou o lugar santo, e os romanos não se intrometiam
a seita dos saduceus. Eles eram do partido colaboracionista. Ou seja, eles estavam do lado de Roma. Eles estavam com Roma, eles faziam aliança. Eles eram os príncipes do povo, eram os líderes do povo, que facilitavam, eles não queriam problema com Roma. Perto, lógico, e os sacerdotes esperariam isso também, uma contrapartida. Fique também do nosso lado. Como se profanou o templo, Roma também deve se doer por nós, sacerdotes, que somos os seus aliados, que somos do mesmo time, eu e vocês, e estamos aqui trabalhando juntos. Esse homem profanou o templo. Era verdade? Não era verdade. E você vai ver isso na defesa de Paulo. Mas as mentiras continuam. A gente leu e estudou há pouco tempo aqui incidentes lá em Jerusalém, quando Paulo foi preso. Os judeus asiáticos da Ásia chegaram e daram socorro aos israelitas, socorro falando do templo, transmitindo o templo. Não era verdade. Quiseram linchar Paulo. O que o comandante de Lísias fez? Resgatou Paulo no meio deles. Olha como Tértulo conta a história. Nada muito diferente do que acontece nos nossos dias. Cada um tem a sua versão, tem o seu modo de contar. Não é notícia pura e simples, é um fato interpretado. Foi o meu jeito de ver o fato. Por isso é necessário que a gente tenha discernimento para julgar entre o certo e o errado. A Bíblia nos orienta a isso. Julgar em todas as coisas, que tem o que é bom. Falando ali das profecias, Paulo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Olha o que ele diz. Nós pegamos, prendemos, aí está entre colchete, porque não aparecem os originais, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Por isso eu disse que ele possivelmente era um judeu. Mas foi isso que aconteceu. Eles prenderam Paulo. Paulo, você está detido, nós vamos levar você perante o Sinédrio, você vai ser julgado. Foi isso que aconteceu? Não, eles queriam matar o Paulo ali mesmo. E mesmo quando, por ordem de comandante Lísias, convocou-se o tribunal, não havia justiça. A primeira vez que Paulo abriu a boca no Sinédrio, o que aconteceu? Uma bufetada. Ele chamou os sacerdotes lá, os sacerdotes de parede branqueada. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Os violentos são eles. Arrebatou das nossas mãos com grande violência. Inverteu, colocou os fatos de cabeça para baixo, ponta cabeça aqui. Tértulo estava dizendo para a fé o seguinte: Senhor, excelentíssimo ferro, nosso benfeitor, bonzinho, fazedor de obras, mantenedor da paz, não era nem para ter esse trabalho. Isso aí a gente ia julgar no nosso tribunal. Mas o comandante Lísias veio e tirou da nossa mão, usando muita violência. E não era verdade. Não era verdade. Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram com a acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Irmãos, um dos mandamentos é não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. Dentre das coisas que Deus abomina, está lá no livro de Provérbios, é a falsa testemunha, que desaprova, que a sua alma que levou a contenda entre os irmãos. Mas a falsa testemunha é odiada. E Deus trata muito a sério isso. Por quê? Porque pelo testemunho de duas ou três pessoas, toda a causa se estabelece. O julgamento de Jesus contaram falsos testemunhos. Então, se as testemunhas falam
mentira, o inocente pode ser condenado. E com toda a evolução que há, até hoje isso é verdade. Se juntarem e tiveram duas testemunhas que você fez uma coisa errada, mesmo não tendo feito, até que você prove os fatos, você vai passar por um problema, pelo menos por mim, vai dar uma grande dor de cabeça. Quem eram essas testemunhas aqui? Os judeus. Claro, gente, eles estavam falando em causa própria, testemunhando a mentira de perto, certamente em acordo ali com seus clientes, os sumos sacerdotes, os anciãos, contaram para o governador Félix. Agora já vê a defesa de Paulo. Paulo é bom de oratória também, e começa usando o que ele sabe de oratória, mas de forma muito sucinta. Ele usa o mesmo princípio, mas sem mentir. Olha o que ele diz. Paulo, tendo o governador feito sinal para que falasse, isso deve ser um princípio, até para os nossos diálogos. Paulo está ouvindo todas as mentiras, todas as acusações, foi chamado de peste, tomado, inflamado pela ira. O que faríamos? Já levantaram a hora ali, gritando, procede, protesto, ou querer partir para cima do agressor, do mentiroso, com toda a mentira, falou tudo aquilo ali, fez toda a radicação de seda para o Félix. Quando ele falou, o governador fez sinal para que ele falasse. Aqui, pelo menos, ele não tomou nenhuma bofetada, deixaram ele falar até o final. Olha como ele começa. Respondeu. O elogio dele é esse aqui. Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sigo minha vontade para me defender. Visto poder verificar, só essa parte aqui, visto que és há muitos anos juiz sobre esta nação. Eu falo assim, governador, o senhor conhece bem essa turma, o senhor sabe como eles são, o senhor conhece o judeus. Então, como você já está inteirado de como as coisas funcionam, eu sinto minha vontade para fazer a minha defesa. A primeira acusação que fizeram contra ele foi qual? De sedição. E isso era pena capital dos romanos, de amotinar o povo, de uma insurreição contra Roma, porque estamos juntos ali, podia se interpretar isso. Né? Mesmo que estamos falando de alguma coisa religiosa, vão fazer um levante, uma revolta. Olha como ele se defende. Com fatos. Visto poder verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Então, é impossível eu, em 12 dias, ter feito esse estardalhaço todo que eles me acusam. Eu só estou 12 dias em Jerusalém. Não fiz isso tudo. Eu estou há 12 dias em Jerusalém. Ele confronta a mentira com fatos. E eu vim para adorar. E que não me achava no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinado do povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Ele tinha ouvido o conselho dos crentes judeus, dos crentes de Jerusalém. Ele estava ali, quietinho na dele, não estava falando nada. Porém, nem podem comprovar a acusação que agora fazem contra mim. Porém, confesso, mas é uma coisa que ele entende que é verdade, é isso aqui, que sirvo a Deus, ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e com os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Por isso, também me esforço sempre, por ter sempre consciência pura diante de Deus dos homens. Depois
ajuntamento é sempre um grupo, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade é achada em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Quanto que aconteceu lá no Sinédrio? Fala que eu fui esbofeteado lá. Salvo pelas palavras que clamei, estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. O que ele diz? Ele narra os fatos como os fatos são. Tem 12 dias que eu estou em Jerusalém, isso é tempo suficiente para fazer uma ressurreição. Eu estava pagando um voto, eu vim trazer oferta, esmolas e também uma oferenda ao templo, um sacrifício do templo. E eles me encontraram assim já purificado. Quer dizer, fiz tudo. Agora ele me acusa de ser da seita dos nazarenos. Sim, isso eu sou. Desse caminho que eles chamam de seita, dessa forma eu sigo nossos pais, Deus dos nossos pais. Ou seja, eu creio igual eles creem. Não é uma criança diferença, eu creio no Antigo Testamento, eu creio nos profetas. E aí a única coisa que os todos são os seus, mas os fariseus concordaram, e ele falou: estou sendo julgado em relação à ressurreição dos mortos. Ele narra os fatos como são. Destaco aqui, esforço-me sempre por ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Nada é tão bom como isso. Se você quiser destacar um versículo nesse capítulo inteiro, destaque esse: esforço sempre por ter consciência pura diante de Deus e diante dos homens. O avó já dizia: não nada como ter deitado no travesseiro com uma consciência tranquila, ter um sono tranquilo, um sono dos justos. Igual Deus, eu me esforço por isso. Minha consciência está tranquila, uma consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. Porque alguns que espiritualizam as coisas esquecem que a gente vive também no mundo real, no mundo humano, nosso mundo aqui. E fala assim: não importa minha consciência com Deus, e pinta e borda com os outros. Não, a consciência pura diante de Deus e também diante dos homens. Isso aí alivia, isso aí é o bálsamo, isso aí é o conforto. Não importa a decisão do Sinédrio, não importa a decisão de Félix, não importa a decisão de César. O mais importante é que eu tenho a minha consciência pura, limpa, diante de Deus e também diante dos homens. Eu não fiz nada disso do que me acusaram. Lembrei, inclusive, do sermão da montanha. Eu sei que é bom estudar a Bíblia de forma paulatina, metódica. Estou no capítulo 5, sermão do monte. Quando ele termina ali, ainda nas beatitudes, nas bem-aventuranças, ele vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus. Quanto nosso galardão é grande? Quanto é que a gente pode se regozijar diante das ameaças, diante das injúrias, diante das perseguições, quando o que falam a nosso respeito é uma mentira. E Paulo tinha isso muito claro na mente dele. Tinha todo motivo para acelerar. Você faz uma viagem para fazer o bem. Você está levando um presente. Você está levando uma oferta. O que você espera? Ser bem tratado por todos. Mas os judeus, sobretudo os sacerdotes anciãos, pensavam diferente. O segundo momento aqui, eu vou ler para nós concluirmos essa parte,
uma sessão agora com Félix e Drusila. Antes da leitura, eu já vou dizer quem é essa Drusila. Félix é o governador romano, representante de Roma, na região da Palestina, governando a região de Cesareia. Festo era um liberto, um escravo, primeiro escravo, que ele se tornou governador. Então, um extrativismo muito grande, uma mudança muito grande aí de posição. Bem, e Drusila? Drusila era neta de Herodes Grande, filha de Herodes, Agripa I. Drusila havia sido casado, segundo o testemunho histórico, José, entre outros, com um outro rei. E Félix, com a ajuda de um mago, conseguiu seduzi-la e convenceu ela a ser mulher dele. Então essa já era a terceira esposa de Félix, mas ela tinha essa origem judaica. E agora ele vai com essa mulher que tem origem judaica para falar com Paulo. Essa aí é a Drusila. Então você vê já a questão da moral de Félix. E você vai ver que Félix treme, teme, e não quer ouvir Paulo por um momento. Ele encerra a sessão, porque o que Paulo fala abala ele. Falar a verdade em todos os momentos. E pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Denunciar o mal, denunciar o adultério, denunciar a relação sexual ilícita. É isso que Paulo está fazendo, por causa desse tremor em Félix. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas como espírito ao caminho, talvez pela Drusila mesmo, adiou a causa dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei intento conhecimento do vosso caso. Precisava o comandante Lísias descer? Viu? Só se fosse para ele se defender dos judeus, que estavam acusando ele de ter agido com violência. Mas o parecer de Lísias em relação a Paulo já tinha sido dado por escrito. Lembra que ele fez uma carta? E nessa carta ele disse que ele se engrandece também, né? Ele estava para ser morto pelos judeus, e sabendo que ele era romano, eu fui e resgatei. Ele não sabia que era romano, ele ficou sabendo depois, mas ele, fiz bem o meu papel, estão pagando o meu salário que eu mereço, né? Deu ali, puxou brasa para a sardinha dele. Mas assim, não achei nada que justificasse morte, nem mesmo prisão. E o parecer do tribuno já tinha sido dado. Só se quisesse ouvir ali por causa da acusação dos judeus, mas quanto a Paulo, não é necessário. A verdade é que Félix queria mantê-lo preso, pelo mesmo motivo que Herodes manteve Pedro preso, né? Pedro preso, às vezes é um cabalinho, Pedro preso. Por que ele manteve Pedro preso? Ele tinha matado Tiago e viu que isso tinha agradado os judeus. Então queria matar Pedro também depois da Páscoa. Era talvez a mesma razão para Félix manter Paulo preso. Paulo preso fica mais fácil. Para agradar os judeus. E mandou ao centurião: vou te deixar preso, mas vamos estar aqui com conforto, os seus podem te servir, vamos tratar bem. Você está preso, mas não está preso. Né? E mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios servissem. Passados alguns dias, veio Félix conduziu a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo, e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Oportunidade de Félix. Dissertando
acerca da justiça. Olha que Paulo vai falar também com o corrupto, o homem adúltero, dissertando ele sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro. O que aconteceu com Félix? Félix chegou a metronidade. Ele disse: por agora, pode retirar-te. Quando tiver a vagar, chamar-te. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo me desse dinheiro. Lucas narra isso, esperando que Paulo desse dinheiro. Esse suborno não é uma coisa do século XXI apenas, e nem uma particularidade do Brasil brasileiro. Pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, eu contemplei isso, 2 anos mais tarde, as que a novela que tem agora são 2 meses, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Paulo não molhou a mão dele, Paulo não deu suborno, ele não soltou Paulo, deixou ele para o outro próximo governador, 2 anos mais ali, preso. Por que ele queria suborno? Por que ele queria dinheiro de Paulo? Não que ele estava passando necessidade, não, ele era pobre, ele era governador. Aliás, parece que são as maiores autoridades, os mais têm, que gostam de extorquir dos outros, que realidade também perpassam gerações como um pecado. E por que ele achava que Paulo tinha dinheiro? Porque Paulo tinha dito. Talvez o dinheiro tivesse com Paulo, tivesse com os companheiros de viagem. Porque Paulo coletou durante muito tempo de todas as igrejas uma oferta para levar às igrejas lá de Jerusalém. Então ele foi de olho nesse dinheiro. Você vem aqui trazer uma oferta, Paulo? Entendeu? Podia ter uma parte dessa oferta aí. Então, para a gente, irmãos, aplicação do nosso coração. Não é por fazer o bem, não é por estar correto, que a gente não vai passar por problemas. Paulo é justo, Paulo não cometeu crime algum, Paulo está no centro da vontade de Deus, Paulo é um homem de Deus, mas fica preso injustamente. Jesus foi condenado injustamente e os apóstolos martirizados dessa forma. Paulo se mantém firme, ele não oferece tudo, ele não paga pela sua liberdade, ele fica ali. Paulo não se cala, Paulo ele prega a fé em Jesus, mesmo em cadeias, não importa o lugar que estejamos, pregamos a fé em Jesus. Paulo confia em Deus, ele faz a sua parte, de acordo com a lição que estamos estudando na escola dominical, de que o importante faz a nossa ação, e não só o resultado. O que ele podia fazer? Consciência pura, limpa, diante de Deus e diante dos homens. Semana que vem a gente continua no capítulo 25, já é o outro